Tem coragem de falar que é viciado ou não? É viciado em alguma coisa, você tem que ser. A gente vai se libertar dos vícios, só tem um jeito de sair daí de dentro. Vou explicar agora. Faço excepcional noite, todo mundo aí nas plataformas, no Instagram. O pessoal está chegando. Aperta o like, comenta, compartilha, faz o que precisa ser feito aí. É o seguinte, você sempre vai ter um vício. Então não é bom que você viva sem um vício, porque senão o cérebro perde o porquê de viver. Agora você tem que separar o vício. Se vício está te consumindo, ou esse vício está fazendo você crescer. Você está sendo edificado por um vício. O problema é que todo vício, você vai pegar esses códigos aqui do vício. O cérebro que não tem vício perdeu a vontade. Ele já entrou no modo, vou isolar, vou ficar sozinho. Agora o vício, que te faz crescer, vai criar uma cela para você, enquanto ele está fazendo você crescer. Você tem que entender que assim, são sempre cadeias emocionais. Tem que tomar muito cuidado com pessoas que te libertam, porque essas mesmas pessoas podem ser os seus próximos carcereiros. Eu falo isso para todo mundo. A pessoa fala, o Pablo Marçal me libertou. Eu falo, cuidado para não virar seu carcereiro. Porque se você não crescer com isso, você não romper nisso, você vai sempre achar assim, é melhor eu andar sempre de baixo, porque ele é meu mestre. Se o próprio Jesus falou assim, que nós aqui faríamos obras maiores do que ele, significa que a gente tem que pegar a base, ele é uma base, e a gente tem que construir em cima disso. Se eu ficar assim, nossa, eu admiro tanto Jesus, você não faz nem metade da obra, nem a obra completa, e nem vai fazer o que foi chamado. Isso é muito doido. Então, a vida inteira você vai ter vício. Não tem vício, você está num estado isolado, depressivo, e está pensando em tirar o cabo de energia da cabeça. É assim que funciona. Então os vícios são bons se estiver crescendo e se tiver data para acabar. Por que eu não me empolgo mais com absolutamente nada? Nada. Eu pego os códigos quando eu vejo que minha cervical começa a curvar para aquele negócio. E aquilo começa a virar a minha vida, eu falo, acabou o tempo. Preciso de novos vícios. Ano passado meu vício foi a corrida de carro, esse ano é a aviação. E aí cada ano eu vou trocando. Por quê? Porque você fica tão empolgado naquilo, nunca mais sai daquilo. Você dá um zoom. Tem dois tipos de zoom. Tem um zoom in. Essa palavra aqui é importante você saber. Zoom in é um zoom que dá o detalhamento. E tem um zoom out, que tira o detalhamento e mostra o todo. Quando você tem um vício e esse vício está gerando novas energias dentro de você, você dá um zoom in e você não quer sair de lá. Um dia eu falei isso para o Nésio, falei, Nésio, não fique empolgado com esse negócio de corrida, porque senão vai virar tudo na sua vida, vai ser isso. Aí você pergunta para o piloto 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 10, para o 20, para o 30, para o 40. E aí, você ganha dinheiro com isso? Os caras, não. Você pergunta para todo mundo, quantos você está no autódromo? 30, 35, 40. Aí o cara fala, isso aqui me picou. O que tem que te picar é a sabedoria, a prosperidade e a riqueza. Qualquer coisa que tira você, às vezes, de um estado ruim emocional, te coloca para cima, e aquilo, você para de ter ganhos, para de crescer com aquilo, aquilo vai virar sua nova cela. O que a gente tem que fazer? Eu acho um jeito de vencer qualquer vício. Todo vício tem um gatilho, e eu preciso descobrir o gatilho desse vício. Como começou, e aí tem os detalhes, tem o ambiente, tem as pessoas que causaram, ou a pessoa, tem data, tem a primeira vez, ou as primeiras vezes você vai lembrar, aquilo foi configurado na sua cabeça, e você não dá conta de sair. Agora tem como hackear isso, tem como você ressignificar isso, só tem um detalhe, não tem como eu mudar e ir para um buraco branco, não tem como eu largar isso sem fazer uma troca por algo. Qual o problema do cérebro? O cérebro ele é mimoso, é vítima. Ele não quer de jeito nenhum largar um negócio que ele pensa assim, não, isso é para o seu bem. Imagina você convencer o cérebro a fazer isso. Então é igual criança pequena, seu cérebro, apesar de você achar que você é super adulto, seu cérebro é bem infantil. Pablo, não fala que meu cérebro é infantil. Vamos fazer um teste, tá? A pessoa passa raiva em você? Sim, seu cérebro é infantil.
Você fica com raiva dos outros e fala, não vou perdoar, seu cérebro é infantil. Posso continuar? Assume. Tem como amadurecer isso. Então, o cérebro infantil, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer o que a gente faz com uma criança. Você quer tomar algo de uma criança, ofereça outra coisa, que ele vai tirar o foco disso e vai pegar isso. A gente fala, eu não consigo parar de beber refrigerante. O ideal é simples, troque por alguma coisa aquilo. Ele tem que saber o seguinte, estou tendo uma perda aqui de largar isso, mas tem um ganho em outra coisa. Aí o cérebro te acompanha. Aí você precisa seguir a rota do hábito. O que é um vício? Se você nunca caiu em nenhum vício de droga, por exemplo, a pessoa pode colocar carreira para você de cocaína, pode colocar qualquer tipo de droga, sintético que seja. Você tem tentação com isso? Sim ou não? Nenhuma. Por que você está falando isso? É porque toda tentação, a Bíblia diz que você consegue suportar. E lá está escrito assim, ó, Deus não nos dá tentação que a gente não consiga suportar. Você vai escrever o código da tentação. Tentação é só naquilo que eu construí trilha neural. Você não vai ter tentação naquilo que você não construiu. Depois de saber disso de forma ativa, o que a gente recomenda que qualquer ser humano faça? Não caia em besteiras nem por curiosidade, porque você vai instalar ilhas neurais. E essas ilhas têm milhares de trilhas. Tem vários neurônios sem cabeça que vão se formando e depois atingem um novo corpo. E aí é o apelido, né? Falar que é uma cabeça de neurônio. E aí você começa a ter coisas que você nunca teve a sua vida inteira. Então presta atenção. O que é tentação? Ilhas que eu mesmo ativei. Coisas que você não tem de jeito nenhum. Tem gente que nunca foi dinheirista, de verdade. Você pode pôr dinheiro na frente, pode falar que vai ser corrupta a pessoa, não importa com isso. Não é a tentação dela. Por exemplo, se uma pessoa ela fica uma vida inteira vendo pornografia, ela fica uma vida inteira não respeitando as pessoas na questão sexual, isso vai virando um problema dela. Ela pode santificar, pode ir para a igreja, pode encontrar com Jesus pessoalmente, é a tentação dela. Então isso vai fazer parte. Aí alguém fala, não, fulano ficou santo, você tem que ver, ele vai na igreja toda semana. A tentação antes era em outro lugar, passa para dentro da igreja. Eu adoro quando alguém fala assim, não, fulano é de confiança, ele é cristão, ou ele é crente. Aí eu falo, rapaz, a única diferença que eu conheço de um cristão para um ateu com o mesmo pecado que a pessoa tem de bloqueio, é que o cara que não é crente, ele pega qualquer pessoa. O cristão, ele seleciona só o povo de Deus. É a única diferença que eu vejo. Porque o cérebro é o mesmo. Tem gente que fala, não, homem de Deus demais. Eu falo, mas o homem de Deus é que o diabo atenta. Então não fica com esses rótulos de, não, aqui a gente não tem isso. A tentação vai continuar. E tentação significa aquilo que eu já investi. Aí você fala, eu queria tirar o investimento. Não tem como. Aquilo criou uma trilha. E aí, a não ser que alguém apague sua memória, você consegue. Mas não vai apagar. Você vai ressignificar. Vou explicar o que é ressignificar. Presta atenção nesse desenho aqui, ó. Olha aqui, ó. Você quer passar aqui. Aqui tem um rio. Aqui tem um rio, e do lado de cá tem o barranco aqui, ó. Você quer passar nesse rio, esse rio aqui, ele precisa ser ressignificado. Você quer entrar, você quer passar por ele sem se molhar. Aí tem gente que fala assim, eu vou secar o rio para passar. Não precisa, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar, vai construir, deixa eu colocar de branco aqui. Você vai pegar os pilares da ponte, vai construir os módulos e vai passar por cima. Eu preciso apagar o rio? Eu preciso secar o rio? Eu preciso fazer alguma coisa com o rio? Não, eu preciso fazer uma ponte. Aí vocês vão escrever assim, ó, ressignificação é uma ponte. Aí o que eu faço com essa ressignificação? Eu estou nesse ponto A, parece que eu não consigo chegar nesse ponto B, mas aqui está a ponte. Esses pilares aqui é o que sustenta essa ressignificação. Esses pilares, eu vou colocar aqui as letras iniciais. Primeiro pilar é Deus, onde começa o temor de toda a sabedoria. Depois pessoas que têm autoridade nisso. E depois praticar essa parada. Modele pessoas com autoridade. Se conecte com o Criador para você pedir essa graça para Ele. Isso são os pilares da ponte. E depois você vem com horas
Resumindo isso aqui até atravessar essa ponte. O vício continua sendo o rio. Agora você consegue passar por cima do rio sem ter contato com ele. Sansão era um cara que tinha um voto chamado voto de Nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, não podia tocar em morto e não podia tomar bebida alcoólica. Então as 3 coisas eram muito simples na vida dele. Ele não podia fazer isso. Foi entregue, consagrado antes mesmo de nascer. O que ele fazia? Ele fazia de tudo para estar perto desses lugares. Então ele contava para Dalila, não, se amarrar meu cabelo assim, aí ele andava nas adegas cheirando vinho. E esse Sansão dava trabalho. Naquilo que você sabe que você tem problema, o que você tem que fazer? Você tem que construir uma ponte. Por quê? Porque imagina o tanto de merda que você já foi fazendo na vida, e essas coisas que você fez sempre te sujam. Pelo menos um rio pode te lavar. Agora imagina uma lama. Você sabe o que é uma das coisas que mais me convenceu a deixar vícios para trás, ressignificando e trocando para outras coisas? Era o tanto de energia que eu perdia na minha vida. O viciado, ele toma muito prejuízo. Eu sou viciado em jogar. O que eu percebi? Cara, não faz sentido alguém passar uma vida jogando, uma hora ganha, 10 vezes ele perde. Outra hora ele ganha, 20 vezes ele perde. Aí você começa a analisar o cenário, o cara só perde. E aí o que a gente tem que entender? Tem gente que está viciado em jogo. Tem gente que está viciado em televisão. Tem gente que está viciado em ver a vida dos outros. Tem gente que está viciado em fofoca. Tem gente que está viciada em Coca-Cola. Tem gente que está viciada em droga. Tem gente que está viciada em sexo. Tem gente que está viciada em palhaçada. Tem gente que está viciada em política. Tem gente que está viciado. Agora, desde a hora que eu comecei a falar que tem gente viciada, tem gente que está viciada em tudo isso. A pessoa tem esses vícios todos. Aí eu te pergunto, me fala um vício bom que você tem. Escreve aí nos comentários aí, qual que é o pior vício que você tem nos comentários. Tem gente que tem vício de beber, bebe todo dia. Depois uma cirrose vem e está tudo certo. Pessoa fuma todo dia. Vai ter um câncerzinho no pulmão, mas vai dar tudo certo. De vez em quando escapa um e você fala, não, isso é besteira, o fulano fumou 90 anos. Não é assim? Não é que esse aqui fuma tem 90 anos de cigarro. Não é, o pulmão dele está aí normal. E escapou um, e o resto tudo se ferra, mas ele usa a estatística que vai dar certo na vida dele. Não vai, depois vai cair a boca, depois vai começar a ter que arrancar os pedaços do rosto. E a pessoa não acredita que isso vai acontecer. Tem gente falando lá, meu pior vício é o café. O vício é açaí, o outro escreveu pornografia. Comer. Você sabia que você que é viciado em comida, você não quer comer a comida, você está comendo emoção. Aquilo são emoções. O que é um vício destrutivo? Anota aí o que ele significa. Fuga de estado emocional. Eu não suporto governar aquele momento meu emocional. Eu preciso fugir dele. Interessante. Eu fiquei 20 anos preso na pornografia e pensava o seguinte, quando eu casar vou sarar. Não adiantou. Que eu criei um negócio. Não, eu vou aproveitar esse trem aqui. Eu pedia perdão para Deus, não mudava. E ficava a vida inteira falando, não, a hora vai dar certo. Eu falei, não, quando eu casar... Resumindo, não mudou. Fiquei 20 anos afundado, 2 décadas nesse negócio. E você fala, é normal. Você pega a estatística, 43% do tráfego mundial na internet é pornografia. Então, a cada 10 partes que são visitadas, pelo menos 4, a 4,3, são páginas de pornografia. O que está acontecendo hoje? O índice de perversão é muito maior porque as pessoas nem querem mexer com isso, mas dependendo do horário, você entra, por exemplo, no site da UOL, não sei se vocês já perceberam isso. Você assiste, você lê o noticiário, é uma coisa. Depois que vira das 10 da noite, já começa a aparecer outros assuntos. Meia-noite, vai assim, ó. Pessoas relatam que é muito bom, você tem um trisal. Aí você fala, o que é trisal? Alguma coisa de sorrisal, só pode. Aí você clica, vai ler uma matéria. Não, é mais que você imagina, é comum, é um casal de 3 pessoas. Aí você fica, mano, que doideira que é essa? Aí depois começa, homens são isso, homens não entendem disso. Aí você vai lendo as notícias, a notícia vai moldando o seu cérebro. Cara, você está doido. Se tem uma coisa que eu sou viciado é em prosperar. E aí eu criei outro vício. Eu quero ver um monte de pobre igual eu prosperando. Esse é outro vício que eu tenho.
Eu não sei quem estava assistindo ontem, mas quando eu abri o Zoom das pessoas que entraram no SPR, tá tudo bem, não vou te convencer mais, já fechou a oportunidade, não vai mais entrar, tá? Agora é a choração, eu adoro ver as mensagens. 12:01, eu estou aqui, meu cartão não passou, eu falei, é nóis, continua firme aí. Sabe aquela galera do Enem? Estuda o ano inteiro, vai fumar um cigarro, faltando 10 minutos para fechar o portão. Hoje foi o dia da choração, eu não gosto nem de olhar meu direct hoje. Eu dou uma olhadinha, por favor, em nome de Jesus, não sei o que, faz por mim. Não tem jeito não, fiquei enchendo o saco todo dia. Agora vamos seguir o jogo, esquece esse trem. Lembrando que na hora que terminar a live, 21h30, nós vamos testar, mais uma vez, fizemos um teste com aquele batalhão de gente, né? Só 3 pessoas no mundo se lascaram querendo fazer um Zoom com esse tanto de gente, e a gente fez um teste hoje, foi muito bem sucedido, e amanhã eu vou liberar a primeira chave, né? Hoje teve a aula inaugural, ela foi aberta, e aí às 9h30 então vai ter o nosso segundo teste, e amanhã vai rodar perfeito, tá? Já rodou perfeito hoje no teste das 5. Sabe o que acontece? Quando você virar gestor da sua vida, você vai perceber que não compensa os vícios que você carrega. Não compensa. Eu tenho um vício, falar. E as pessoas tiram vantagem disso, porque se eu não colocar um alvo do meu coração, eu fico 4, 6 horas numa palestra que era para eu falar só 1 hora. Vocês não sabem, é um vício. Aí meu vício contribui com um monte de gente. Meu vício me faz crescer. Meu vício me faz rentabilizar. Eu vou te explicar uma coisa, que eu sou investidor em vício. O vício precisa ser rentabilizado. Anota essa expressão. Preciso rentabilizar meu vício. Se não estiver rentabilizando, esse vício é uma droga. Tem um negócio que é uma categorização, é tipo um invólucro do vício, que começaram a chamar ele de hobby. Qual que é seu hobby? Aí eu pergunto o seguinte, qual que é seu vício no esporte? Qual que é seu vício nisso ou naquilo? E quanto que você recebe de volta nisso? Em aprendizado, em sabedoria, em network? Várias pessoas não entendem, mas eu sempre sou muito intencional. Eu entrei para o mundo das corridas para fazer network com os maiores empresários do país. E isso me rendeu alguns milhões de reais. Enquanto estava fazendo isso, estava destravando a minha cabeça. Comecei a ser uma pessoa mais rápida. Comecei a entender uns códigos da natureza sobre velocidade que eu não entendi. Apliquei isso no meu casamento, na criação de filhos, nos meus negócios. E consegui fazer aquilo que eu não deixo de fazer nem um único dia. Que choca todo mundo. Desfrutei o tempo todo. Mas não me curvo para isso, porque eu já caço outra coisa para fazer. Eu não quero ser profissional de hobby. Eu acho isso tão ruim. Ah, Pablo, mas todo mundo gosta disso. Todo mundo, qual que é o resultado desse pessoal? Às vezes tem gente que acha eu um pouco ranzinza, fica mandando, me xinga. Você é muito chato, você é muito nojento, você não gosta de filme. Você não tem um hobby. Não é que eu não tenho hobby, eu vou anotando. Eu salto de paraquedas, mas o paraquedas não fica fazendo um salto comigo. É eu que salto com ele. Eu piloto na Mercedes, eu piloto no rally, eu jogo tênis, eu jogo basquete, e agora eu quero surfar ano que vem, vou comprar uma prancha. Eu já tenho prancha, mas é de lago. Aí agora eu vou comprar uma prancha e vou investir energia nisso. E aí eu começo a fazer tudo que eu me proponho, eu só tenho um objetivo, eu quero crescer com isso. Eu não quero para outra coisa. Eu não quero ter um hobby com aquela mesma galera. Imagina a galera do surf e eu ficar 10 anos conversando com aquela galera. Ah, Pablo, é os nossos amigos do surf. E aí, bro? E aí, man? E aí, nós? O quê? Tá vendo? Você está criticando os caras do surf. Não, eu só não quero ficar 10 anos envolvido nesse papo. Assim como também não quero ficar 10 anos com automobilismo. Não precisa. Eu quero destravar. Eu quero aumentar a modelagem. Eu quero pegar aquelas chaves todas. Sabe as 40 chaves? Eu pego um novo vício, rodo tudo e capto a energia. Tchau. Eu vou lá e, não sei se você sabe, mas gasta muita grana, mano. Ser piloto de corrida. Muita grana. Aí eu pego aquilo e falo, eu não vou me curvar para isso. Eu vou fazer esse negócio de gerar renda. Aconteceu uma coisa bem chata ano passado. Tem uma mentoria que chama Corrida da Vida, que as pessoas vão comigo no dia da corrida. E eu vou dando mentoria enquanto vou correndo. Eles vão vendo o caos acontecendo. Eu ando com esse povo dentro do carro. É uma mentoria muito massa. Aí o piloto campeão, foi no dia que o piloto campeão passou. Ele estava empolgado, muito
interessante o comportamento desse campeão. Ele entrou dentro da sala. Falei, ó, salva de palmas pro fulano, ele foi o campeão esse ano. E aí o cara da federação falou assim, mas eu queria falar uma coisa para vocês que estão assistindo aqui, ó. Aí perguntou pro campeão, campeão, quanto você ganhou de prêmio esse ano? Ele, não, só gastei dinheiro. Aí ele ouvindo, ele falou, você, Marcelo? Eu falei, acho que eu ganhei, fiz aí uns 2 milhões de reais com corrida. Além de ter alguns milhões em patrimônio de corrida. Várias carretas e carros de corrida, não sei o quê. Aí o campeão olhou. E aí o cara da Federação Paulista de Automobilismo falou assim, eu queria dar essa aula para vocês. O Pablo, nesse ano, subiu no pódio 2 vezes. Foi um dos pilotos que mais cresceu. Ficou bem longe de ser campeão. Mas ele é o único cara aqui, no grid inteiro, que conseguiu crescer pra caramba, subir no pódio, sendo um piloto novato do jeito que ele é, e conseguiu fazer milhões de reais com isso. Agora o cara que é piloto, tá saindo, o campeão, está saindo devendo, tem que ficar chorando patrocínio, tem que fazer isso. Eu não sei explicar para vocês, mas eu não conheço piloto de jeito. Os caras muito ricos só põem dinheiro, eles não dá conta de tirar. Agora tem uma outra coisa que eu faço. Eu faço esse vício virar uma adaptação para o meu branding. Então eu uso para network, eu uso para branding, eu uso para monetizar, eu uso para desfrutar. Eu sou intencional, é isso que eu queria te pedir, para você prestar atenção nos vícios que você tem. Dá para tirar proveito do vício? Não, então... Nossa, eu ia falar uma palavra aqui. Mas você pode escrever essa palavra, você sabe qual é. Escreve no cabeçalho assim da folha, fala assim, ó. Isso, quer nem saber. É um tal de café me domina, é um tal de açúcar me domina, é um tal de fofoca me domina, pornografia, não sei o quê, calma, moço, onde você vai com isso? Para com isso. Só que é o seguinte, eu preciso trocar por algo. O que nós vamos fazer? Se você quiser mudar mesmo. Você vai ter que fazer isso, ó, ressignificar. Qual que é o nome da palestra de amanhã, Marcos? Sabe? Como hackear seu cérebro. Amanhã eu vou mostrar para vocês como é que faz para hackear o cérebro. Como é que faz para hackear o cérebro? O hack é um encurtamento. Tem gente que leva 10 horas para aprender um negócio. E eu explico como é que faz para aprender aquele negócio em 30 segundos ou 1 minuto. Vocês querem saber o código? Eu posso contar agora. Pega todo aquele assunto, põe na mão de alguém que sabe explicar sem nenhuma sofisticação. O código é o assunto mais pesado. Você pode pegar um astrofísico e falar, um cara que é cosmológico, explicar o espaço sideral. Se ele der conta de explicar para uma criança de 8 anos, aí ele consegue ensinar de um jeito que o cérebro pega imediatamente. O que você tem que entender? Para você aprender rápido, você precisa aprender os fundamentos. Não se preocupe com regra de nenhum tipo de estudo. Aprenda os fundamentos, e fundamentos são naturais. Mas se você achar 1 milímetro sofisticado, difícil, seu cérebro fecha todinho, e ele não consegue conectar com absolutamente nada daquilo, ele quer evitar aquilo. Se um dia vocês quiserem aprender a pilotar helicóptero, que é mais difícil, muito mais difícil, tem um piloto ali, Felipe Sintra. Se todo mundo que falar, eu quero aprender a pilotar, começar pelo pouso, ninguém quer terminar. É igual salsicha. Você começa comendo, acreditando na propaganda. Quando você descobre o que tem lá dentro, você nunca vai terminar aquela que você começou. Nunca você vai fazer isso. Por que é muito difícil você começar a pilotar com pouso? Eu estou tirando a PPH, e aí o que acontece? Toda vez que eu vou para o pouso, eu penso, não, agora vai sair liso. Nunca sai do jeito que eu quero. Porque você precisa de 10 horas pairando, parado no solo, fazendo assim, É muito engraçado a sabotagem que o cérebro produz. Você sabe o que acontece na minha cabeça? Eu vou, já chego, eu falo, nossa, tá perfeito, eu vou tocar. O instrutor fala assim, não vai não, você vai fazer um giro de 180 e vai ficar parado no eixo. Aí eu falo, mas dá para pousar, deixa eu pousar. Sabe que trecinho, deu certo. Ele, não, você vai dominar isso aí. Um instrutor falou para mim que o dia que ele foi fazer o primeiro voo solo dele, o cara desceu do helicóptero, falou, vai sozinho. Foi, ele falou assim, pousa o helicóptero na minha mão agora. Ele falou, mano, eu não dou conta, eu vou fugir daqui. Você vai pousar o helicóptero na minha mão. E aí ele pousou o helicóptero na mão dele, o cara do chão segurou no esqui e ficou balançando o helicóptero.
Vai, sai com o helicóptero. E o cara, o que eu faço? Vai embora com o helicóptero. E o helicóptero, se você só balançar o esqui, ele já mexe no ar, né? Acontece uma coisa muito louca. Eu tenho um cérebro monstruoso para aprender. Só que na hora que eu vou pousar e não dá certo. Aí eu vou a segunda vez e não dá certo. Aí eu falo, vamos fazer um sobrevoo, vamos embora. Aí eu quero ir embora daquele problema. O cérebro fala, velho, você vai deitar esse trem no chão, não faz isso. E aí eu tirei essa conclusão. Se todas as pessoas que hoje são pilotos tivessem começado pelo pairado e pelo pouso, ninguém tinha tirado essa carteira. Por quê? Porque começar pelo complexo vai fazer você correr daquilo. Então todo mundo dá conta de costurar, todo mundo dá conta de ser cientista, dá conta de ser piloto de espaçonave, você dá conta de fazer o que quiser. Só que você começa pelo simples e o simples vai construir uma base lógica para você interpretar e facilitar a questão que parece difícil, é porque você não tem fundamento, você não vai entender nunca. É igual olhar para um prédio muito alto e falar, como é que constrói um negócio desse? Olha para o chão. A gente fica um ano construindo para baixo. Um prédio grande de 30 andares, a gente fica um ano construindo para baixo. Você não vê nada, mas um prédio aí de 30 andares vai ter 320 pilares no chão, com amarração em sapatas gigantescas para suportar aquele prédio subindo daquele jeito. Aí você fica olhando, nossa, isso aqui é admirável, é muito difícil. Moço, foca no fundamento. Por que você tem esses vícios? Pelas pessoas que você conectou. Eu vou garantir algo para você, está estudando vícios em profundidade. Nenhum vício foi começado por sua conta sozinho. Sempre os vícios são frutos dos relacionamentos. Você está viciado. Quem aqui está acordando todo dia 4h59? Esse é um vício. Aí o que acontece? Você acha uma pessoa que te vicia, tomar banho gelado, acordar 4h59, fazer boot, ler Bíblia. É um vício. Aí depois fala, não dou conta de sair disso. Eu vou te falar uma coisa. Só saia disso quando você parar de crescer. Mas lembra de uma coisa, sempre faça aquisição de novos vícios, porque senão vai automaticamente, aquele vício vai diminuindo. Eu vou te dar um vício de uma pessoa que lê Bíblia e começa a cair. Você quer saber ou não? A pessoa começa a ler demais e não adquire novos vícios, ela começa a virar religiosa. Não sei se você sabe, às vezes a diferença de religioso no contexto católico é muito bom. Pessoa separado para a vida da igreja. Mas no protestantismo, o religioso é o que é tipo servo inútil. Então tem uma diferença do catolicismo para o protestantismo. O cara chamado de religioso no protestantismo é alguém que lê, fala, mas não faz. Então ter aquele vício. Por que eu gosto de ensinar a Bíblia? Porque eu me cobro 2 vezes. Por que eu gosto de ensinar pessoas? Porque eu aprendo 2 vezes. Por que eu quero que você seja rico? Porque eu fico rico 2 vezes. Eu não sei se você percebeu, eu acabei de falar. Tem um segredo em quem faz pelos outros. Não é porque alguém vai te pagar de volta, é porque Deus vai mandar mais pressão para cima de você. Na hora que você entender isso, aí você fala, eu não vou viver só para mim. Até fala com a sua boca, fala assim, a minha vida está a serviço de outras vidas. Aí eu te pergunto, quão próspero você é? Depende do tanto de gente que você serve. Lembra disso. Depende a não ser que você tenha a sorte, né, de ter vindo numa família muito rica. Depende apenas do tanto de gente que você serve. Alguém há 2 lives atrás, talvez, falou assim, se eu ganhasse o tanto de dinheiro que esse cara ganha, eu faria essas lives, eu não ia sair da internet também, igual ele. Interessante. Não faz sentido. A sua cabeça está configurada para você ser derrotado, porque você está condicionando aos outros. Você falou que é ganhar, mas na verdade é fazer. Você não consegue entender que essa língua sua é seu vício. Você tem que deixar claro para todo mundo que você precisa que todo mundo ouça as besteiras que você fala. É melhor você calar a boca, pegar Provérbios 17, 28 e pegar um conselho de Salomão, que se você ficar calado, você se passa por sábio. Você pode até ser tolo. Nunca deixe pessoas terem certeza a seu respeito. Por que você tem que trocar de vício? Para um rótulo que alguém colocou em você por 1 semana, durar só 1 semana. Tem gente que tem o mesmo rótulo por 10 anos. O indicativo disso, mesmos vícios. Quando alguém que conheceu você há 10 anos atrás, te encontrar hoje em 2022 e falar assim, nossa, você está igualzinha. Que bosta, o que aconteceu? Não, mas estou igualzinho.
Tem um jeito de você ouvir isso, tipo assim, nossa, você ficou muito rico e não mudou nada. Tudo bem. Agora você falar assim, mas você está com as mesmas manias, mesma conversa, deu errado, uma década jogada no lixo. Pá, pelo amor de Deus, o que eu faço com o meu vício? Troca ele, igualzinho as telecenas do Silvio Santos. Você usava aquilo com expectativa X, não deu certo, recolhe elas, vai no baú da felicidade e troca por produtos para sua casa, para melhorar a sua vida. Então você vai pegar o vício e trocar por outra coisa. Pablo, como é que vence o vício da nicotina? Acredite, é muito simples, é um vício mecânico. Você vai perceber que os vícios, eles têm um negócio chamado gatilho. Anota aí os gatilhos. Gatilho. Se eu sentir aquela coisa, acionei um gatilho. Aí você vai perceber um negócio assustador. Os vícios acontecem no mesmo horário. Mesmo horário. E interessante que tem gatilhos antes, gatilhos durante e gatilhos depois. Vou te dar um exemplo. Você vai ver um negócio na pornografia, que é alguém especialista, 20 anos, tá? Quando você terminar de ver, você sempre faz uma mesma coisa depois de fazer aquela desgraça com a sua vida. Né? Que aí fica introjetando vagina, pênis dos outros na sua cabeça. Eu não sei se você sabe, mas eu gosto de criar situações tão pesadas que quando eu reproduzo isso, eu acabei de fazer, e eu até não pedi sua autorização, me perdoe, mas quando você começa a criar certas coisas no seu cérebro, são gatilhos também para reverter os gatilhos. Eu vou falar aqui um para os homens, e vai parecer que eu estou sendo ofensivo com as mulheres, mas eu quero que vocês me deixem em paz para falar, porque é mais para os homens isso. Tá bom essa parte? Vocês autorizam eu falar? Eu quero que você instale na sua cabeça, isso você vai ficar repetindo. Às vezes você tem uma tara com vagina, mas você tem que falar assim, isso é tudo carne mijada, é tudo igual. Carne mijada, aí você fala, carne mijada, aí o seu cérebro, não, mas não é carne mijada, peraí, é bacalhau. Não, você tem que definir uma coisa. Desculpa fazer isso, mas é assim que funciona. Você sabe como é que, eu não sei, eu acho que eu não posso falar isso com esse tanto de gente assistindo aqui. Tem jeito de hackear o cérebro. Do mesmo jeito que você caiu na ratoeira, tem como sair dela. Só que você tem que criar um negócio chamado metamodelo. Você tem que criar um quadro e falar, é isso aqui, ó. Tem gente que foi configurado, e essa pessoa está configurada, ela é impelida, é instintivo o que ela está fazendo. Por isso que parece que ela não vai conseguir parar. Mas do mesmo jeito que foi programado, pode ser desprogramado. Alguém lá já está bravo que eu falei negócio de carne mijada. Se não lavar é tudo isso, igualzinho. A salsicha também é carne mijada. A maioria dos homens não consegue nem balançar para cair as gotinhas, a gota cai lá, aquele trem só fede xixi o dia inteiro. Aí alguém que é pervertido fica só pensando nisso, na parte boa do negócio. Mas a parte ruim pesa muito mais do que a boa. Quando você perceber que essa perversão sexual, ela destrói uma nação, você não acredita. Aí você vai perceber. Se a gente não tivesse tanta perversão nessa geração, a gente não ia ter stand de divórcio. A gente não ia ter stand de pai sem filho. Filho sem pai, perdão. Filho sem pai. Um filho sem pai, você sabe a direção dele, é na sorte. Às vezes ele não consegue colocar alguma figura paterna no caminho, ele vai crescer numa insegurança assustadora. Desde pequeno, até as crianças tiram onda de quem é um filho que não tem pai. É um negócio que dá vontade de esganar a criança que parece do mal, porque ela fala, você nem tem pai. Sabe o que acontece? Tudo por causa de sexo. As pessoas que não têm autogovernice, não sabem canalizar energia. Pá, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço com essa energia sexual? Parece um vulcão. Explode em outra coisa. Depois que eu aprendi a fazer isso, canalizar energia para certas coisas, está aqui uma coisa que eu uso energia. Eu tiro energia. Eu vou explicar para vocês de um jeito, vocês nunca mais vão esquecer. Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. O que é o sexo? O sexo não é a genitália. Vou fazer aqui o corpo. Aonde fica a genitália? Que é esse encontro bem aqui, ó. Genitália significa o masculino ou feminino. Nesse lugarzinho aqui que tem um encontro da genitália. Eu vou pôr de vermelho. Você não vai esquecer nunca mais, ó, aqui, ó. Isso não significa sexo. Isso aqui chama torneira de um sistema hidráulico. Então a genitália masculina ou feminina é uma torneira. Isso aqui é o ponto, é um PTR, é um ponto de terminação de rede. E é bem nervoso esse lugar aqui, porque você
né, acha que é tudo sobre isso aqui. O sexo está aqui, ó, numa caixa d'água que distribui essa energia para o corpo inteiro. E aí o que acontece? Tem alguns filtros. Intestino é filtro sexual, pulmão, coração, boca, o olho, isso aqui tudo são filtros. E esse sistema, que é o cérebro, ele fica irrigando. Você sabe o que essa pessoa, ela busca numa outra pessoa, quando ela está querendo transar com outra pessoa? Vocês vão passar mal. É só isso aqui, ó. Não é mexer com vagina, nem com pênis, nem com ânus. É isso aqui, ó. Roubar a energia da outra pessoa. O que significa isso? Você tem um vício nisso aqui. Depois você vai perceber que buraco é tudo igual. Depois você vai perceber que as pessoas são relativamente iguais, porque elas não são individualizadas na sua identidade, mas o ato sexual em si é muito mais o roubo de energia da vida do outro do que qualquer outra coisa. Quando você tira do trono, você para de colocar vagina e pênis num trono e coloca ele no devido lugar, que é só uma torneira, que é um ponto de terminação de rede, você vai perceber que é um besterol que você entrou. A maioria de vocês, depois que pratica alguma coisa de pornografia, ou que seja lá adultério, não sei das quantas, isso te dá um arrependimento assustador depois. Significa que não é sobre o sexo, significa que é sobre tomar a energia do outro. E aí a pessoa às vezes é viciada em sexo. Ela não é viciada em sexo, ela tem energia baixa e ela precisa ficar repondo energia, tomando energia de outras pessoas. Tem uma energia chamada tônus vital. Pessoa que está aqui e fala, não, eu preciso fumar, significa, eu não consigo governar minhas emoções e nem canalizá-las. Então eu preciso fugir desse momento. É uma pessoa que é escrava. Eu já morei na quebrada, né? Eu já vi vários amigos usando droga. E aí quando você começa a perceber a vida da pessoa, a pessoa tem tanto problema, por quê? Porque ela não assumiu o comando central. O comando central é essa caixa de comando chamada cabeça. O cérebro, ele é a parte sexual mais poderosa, por quê? Ele é um ladrão de energia. No que tange as outras pessoas, o que ele deseja é só tomar energia. No que tange só você, ele não quer que você gaste a sua energia. Então se eu falar para você, você vai prosperar, se você fala, não vai porque dá trabalho. Mas aí você está lá envolvido emocionalmente com a pessoa, você quer usar da pessoa porque o cérebro precisa de energia. Isso é assustador, não? A energia é um campo. Você já viu o campo magnético? Se tiver duas esferas, você pode pegar um lençol que você vai ter a experimentação básica de um campo magnético. O mais pesado vai atrair energia para o outro. E as pessoas são assim, as mais pesadas roubam a energia das outras. Nós vivemos em campos de energia, tipo esse projetor, essas luzes, o som, a transmissão, tudo que tem aqui funcionando por rádio, isso aqui tem uma camada de energia gigante. A água, por exemplo, ela é moldada por certos astros. Por exemplo, a lua molda o comportamento da água. E é interessante que tem gente que fala, isso é coisa de gente antiga, e não é. Cortar cabelo tem influência de lua, por causa de umidade. Você está em lugares, você pode ter sua fivela de aço aqui, de ouro no braço. Dependendo da temperatura, o relógio vai ficar mais folgado, então ele vai ficar mais apertado, não é porque você engordou. A matéria, ela é moldada pela temperatura, pela umidade. A lua muda a maré do mar. Já percebeu isso ou não? Então, depende da lua, a maré vai ficar alterando. É tudo sobre energia. Ninguém vive fora desse campo. Não saber usar a energia que é você, vai fazer com que você viva em baixa e viva precisando da energia dos outros. Eu sei que às vezes a mulher olha para um cara que é adulto e fala assim, esse cara não presta. Você sabia que não é essa a verdade? Ele é uma criança com um cérebro de 3 ou 4 anos de idade, de maturidade, e ele não consegue se resolver. E às vezes você é a melhor esposa do mundo, a pessoa mais perfeita do mundo, mas esse cara é sabe o quê? Um menino. O que você tem que entender com isso? Nós precisamos ter sensibilidade com energia até para perceber certas coisas e ajudar seu marido, ajudar sua esposa, ajudar seus filhos. A gente não perdeu, a gente nunca teve isso. A gente nunca teve isso como seres humanos. A gente vê as pessoas, por exemplo, bebendo e eu quero ser amigo delas, o que você vai começar a fazer? É a pior coisa que existe. O vício nunca é comprado numa loja.
O vício sempre é aceito com as pessoas que eu gosto de conviver. Vocês viram um rapaz aqui anteontem, não, na sexta, Jerônimo, é aquele amigo meu que pagava minhas contas, me dava carona, lembra? O Jerônimo tinha 130 quilos em 2005. O irmão dele tinha talvez uns 120. Eles eram super obesos. Eu gostava tanto, e eles me protegiam tanto. Aí tinha um outro amigo nosso que também era obeso. Vocês querem saber o que acontecia na minha cabeça? Eu queria ser gordo. Aí alguém fala, isso não é possível. Sabe por que é possível? Porque eu falava, olha o que eu olhava. Realmente faltavam as coisas na minha casa, era uma vida bem difícil. A vida deles era top, mano. Eles iam para os Estados Unidos, eles comiam picanha todo dia, fazia tudo que queria. Tinha dinheiro para comprar um monte de coisa, não tinha nada. E eu convivia tanto com eles, que eu pensei, e eu tinha um problema de magreza tão grande, eu não engordava. Pesava 59 quilos nessa época. E os caras 130. E parecia que eu não fazia parte da família, por não ser desse tamanho. E aquilo mexia comigo. Aí eu fui perceber depois que eu parei de andar com eles. E eu achava aquilo o máximo, os caras terem tudo e a vida deles ser daquele jeito. Só que aí tem um problema, quando você começa a conviver com o jeito que é atleta, te incomoda. Ele fez a cirurgia, o irmão também, todo mundo emagreceu. Só lembra de uma coisa. Os vícios não foram comprados em nenhum e-commerce, em nenhum site, em nenhuma loja. Eles foram adquiridos em troca de você ser aceito em certos grupos. Por isso que a maioria desses que você carrega é tudo uma merda e está destruindo sua vida. Eu tive vícios de gente religiosa. Aí até hoje um religioso, quando ele me ouve falando, ele fica angustiado, porque eu perdi os vícios que ele tem ainda. O que é a melhor coisa que você tem que fazer? Na verdade você não perde vício, você tem que trocar ele. Os vícios serão trocados, depende de quê? Das pessoas que você ouve e das pessoas que você quer ser aceito em alguma comunidade. É muito massa. Eu fico convivendo com essas pessoas que estão comigo. Ninguém dá conta de falar a palavra tentar. É impossível. A gente está aqui em qualquer lugar. Aí um fala, eu vou tentar fazer. Aí 10 olha para a pessoa. Esse é o poder de comunidade. 10 olha para a pessoa e fala assim, você vai, o que você falou? Quem tenta não consegue. É o vício da comunidade. Eu não vou expor a pessoa, mas teve gente que ficou sem dormir, várias pessoas, sem dormir, assim, querendo resolver um problema. Aí os caras contam para mim o problema, resolve em 10 segundos. Eu falo, mas esse cara sem dormir por causa disso? Aí alguém fala, mano, o que tem na cabeça desse cara? Simplicidade, não tem nada mais que isso. Os vícios roubam você, de todas as formas, você fica sem energia, e você não consegue ver a parte simples que a vida é. Você não consegue olhar. Então é o seguinte, eu vou te dar uma tarefa. Arrume novas comunidades para ter novos vícios. Sabe esse 4,59 que eu acordo? Alguém sabe de onde eu tirei esse vício? Sabe ou não? Vocês vão ficar assustados, eu nunca contei. Hoje é um bom dia para você saber de onde eu tirei o vício de acordar de madrugada. Eu acordo todo dia 4h38. Vocês querem saber de onde? Vida de jejum e oração. Acordava todo dia e ia para a igreja orar com os irmãos. E alguém falava, vocês são loucos. Só que eu fiquei alguns meses fazendo isso e aquilo mudou a minha realidade. Aí a pessoa acorda todo dia 4h59 e nunca fez uma pergunta. Eu nunca contei ao vivo por que eu acordo esse horário. Só que eu estou te contando. Sabe aquela parada da comunidade? Andar com pessoas que amam tanto a Deus, que amam tanto os irmãos. A gente acordava de madrugada todo dia. Eu andava só uns 10 quilômetros de carro para chegar lá para orar. Aí um dia alguém falou assim para mim, por que você faz isso? Por que você não ora da sua casa? É porque tem uma diferença quando eu me ajudo com as pessoas que querem a mesma coisa. Só uma pequena diferença. Vale a pena todo dia andar 10 quilômetros e voltar. Aí você faz as contas. Em 10 dias dá 200 quilômetros. Em 30 dias dá 600 quilômetros. Só que em 10 meses dá 6.000 quilômetros. E aquilo me faz ficar forte. Aí você imagina, alguns meses eu indo todos os dias. Aquilo impregnou uma parada e foi um vício novo. Agora imagina o tanto de gente que eu já coloquei para ser viciado nisso aí. Pá, mas por que você acorda? Eu fui atrás de explicação. O horário que você acorda 4h59 da manhã, geralmente é 2 horas antes de qualquer pessoa normal acordar, sim ou não? Você acorda nesse horário, a frequência do ambiente é resetada. Nenhuma pessoa que reclama está acordada, nenhum petista está acordado. Tem ninguém acordado desse povo. O que você vai fazer? Naquele horário você consegue fluir. Você consegue construir energias poderosas, canalizar coisas de construção e criatividade que você não consegue depois.
Imagina, você quer ter um ambiente limpo para você pensar, a pessoa já acorda assim, nossa, que mau dia, que não sei o quê, aí já começa a destruir a energia do ambiente. Não faz sentido, é por isso que você vai ganhar muito acordando nesse horário. São vícios que vão mudar a sua vida. Por que a gente é viciado em tomar banho na água fria? Ou melhor, natural? Eu não conheço alguém que é depressivo e faz esse circuito. Não tem como. Não tem como. Desafio, e todo mundo que vai mandar direct para mim, eu aceito desafio. Só aceita e segue 5 dias para você ver. Primeiro depressivo, na hora que ele entrar na água, ele vai ficar puto. Já vai mudar a realidade dele. Ele vai tomar um banho ou de 30 segundos, ou então vai xingar o tempo inteiro. Só que quando ele sai de lá, ele está tão pilhado que ele fala, agora eu vou morder alguma coisa. Aí ele esquece do estado e vai embora para outra coisa. Vi uma pesquisa científica falando sobre a leitura da Bíblia, aumenta a esperança da pessoa, sabia disso? Cara, lê a Bíblia só por causa disso, esquece o resto. Eu sou ateu, pode ler a Bíblia, vai dar tudo certo. Vai aumentar a sua esperança, vai parar com essas besteiras que você fala. Alguém fala, mas não acredito. Pois é, porque não ouve, porque não lê, porque não ensina, porque não transborda. Depois é facinho de acreditar. De tanto acreditar, você vai começar a experimentar seus fatos, vai virar um vício construtivo. Uma das coisas que eu mais amo, eu não sou pastor, eu não sou religioso, e as pessoas falam assim, aos milhares, eu nunca encostei numa Bíblia, foi você que me fez gostar disso. Esse é um vício muito bom para você ter a sua vida inteira. Sabe por quê? Porque de tudo que você precisa no tempo de hoje, foi escrito lá no tempo de ontem. Está lá escrito. Se você souber usar. E as coisas que ainda não aconteceram, que é os princípios das dores, também estão escritos, todas as coisas estão lá. Já li um pouco mais de 1000 livros, posso garantir para você, nunca achei um livro, ou um entendimento, ou um grande pensador que não tirou a ideia de lá. A base de toda a escola, quem criou a escola foi Salomão. Modelagem, eu te mostro em tudo, todas as coisas técnicas que alguém acha que inventou nessa geração, eu te falo, está aqui, está em Eclesiastes, está aqui em Efésios, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, acabou. O povo gosta de me acusar que eu fico, tipo assim, que eu só tenho essa habilidade toda por causa de PNL. Quem inventou PNL foi o apóstolo Paulo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é PNL, é programação neurolinguística. Para quem não sabe o que é, anota. PNL significa ensine o seu cérebro a se comportar. Aí eu fui criando e olhando e falei, mano, isso aqui é a mesma coisa. Véio. Só que aí tem gente que pega aquele vício, agora a PNL mudou minha vida. Mentira, que muda a vida de alguém são as ações, as amizades, as coisas que elas deixam para trás, a energia que ela aplica naquilo que ela acredita. Tem nada a ver. Eu tinha uma raiva quando eu dava aula de coach, aí alguém fazia alguma coisa que eu falava e a pessoa falava, o coach mudou a minha vida. Mentira. O que muda a vida é ação. O que muda a vida são as companhias. O que muda a vida é saber a sua identidade. O que muda a vida é ir para o seu propósito. Isso muda a sua vida. Aí eu te pergunto, está faltando energia? Está faltando dinheiro? Eu vou te garantir uma coisa, tá? Está faltando dinheiro para ser um viciado. Viciado em murmurar. Você é um viciado de alguma coisinha. Se eu fizer as contas para você em 40 anos, o que um fumante, 2 carteiras por dia, deixou de fazer em dinheiro, você chora. Você tem casa? Não. Mas o cigarro, você construiu uma casa dentro do seu pulmão. Uma casa de câncer. Lá dentro. Você tem uma Ferrari? Não, eu não tenho como ter uma Ferrari. O dinheiro que você gastou com bebida, no bar, dava para comprar uma Ferrari. A pessoa fala assim, não dava. Dava, sabe por quê? Porque esse dinheiro aplicado e empreendendo ia multiplicar. Você é viciado em quê? Você é viciado em quê? Tenha vícios que vá contribuir com as pessoas dentro da sua casa. Vocês estão aqui usufruindo de um vício meu, falar. Porque tesão em palestra não tem nenhuma. Eu gosto de explodir cabeça de gente. Eu sou tipo um terrorista moderno de energia, não de armas. Apesar de gostar de arma também, tá? Mas o que eu gosto é estar aqui falando e olhando para as pessoas. Aí um está assim, não, mal interessante. Aí eu falo, esse aí não vai explodir hoje não, mas está começando. Aí eu vejo outro que está com raiva. Eu vim aqui, obrigado. Está até legal, mas é obrigado. Aí cada um com jeitinho, eu fico caçando os que estão explodindo a cabeça. Quando eu acho, eu falo, eu só vou fazer por essa pessoa. Meu objetivo é só esse. Lembra que eu falei que eu sou intencional? Eu só quero isso.